Então, né, do mesmo jeito que a gente teve que não teve a aula porque estava a maior parte ultrapassado, o Estatuto do Magistério Francano, a gente precisa entender a lei nacional e a lei municipal. Como que funciona uma escola em Franca? Primeiro, que eu mais entendo, gente, a minha vida, normas e diretrizes para funcionamento das escolas municipais de tempo integral, de educação infantil e ensino fundamental. Ruth vai falar só do integral, eu acho que se expressou mal aqui. Vai falar do regular e do integral. Qual que é o foco? Foco no desenvolvimento pleno. Porque quando eu falo de integral, não estou falando somente do tempo. Quando Franca ainda não tinha iniciado esse processo de escola de tempo integral, se falava muito da educação integral. E quais os objetivos dela? Primeiro, educação de qualidade. Garantir acesso, permanência e sucesso de todos os alunos, elevando sistematicamente a qualidade do ensino e proporcionando um ambiente favorável ao estudo e à humanização. Então tá aí, não precisa ter 7 horas por dia para ter esse ambiente favorável ao estudo e à humanização. Competências e valores, né? Então precisa estimular a aquisição de conhecimentos, de habilidades e atitudes baseadas no respeito à liberdade, apreço à tolerância e compreensão do sistema político, tecnológico e artístico. Ou seja, uma educação que seja fundamentada em competências e valores de todas as áreas. Falou aqui do político, do tecnológico, do artístico, do ético, né? Todas as áreas. Formação para a cidadania. Favorecer o desenvolvimento pleno do educando, que é o nosso aluno. Se fala que a gente não pode falar aluno, porque o aluno é sem luz. Mas eu acho bonito também o professor dar a luz para o menino, mas não dar a luz no sentido de parir, mas levar esse aluno à luz do conhecimento. Mas isso não é bom. Bom usar o termo estudante ou educando. E assegurar para esse educando a base para o exercício da cidadania, ou seja, os seus direitos, os seus deveres para com a sociedade, autonomia intelectual, pensamento crítico frente aos desafios sociais. Esse é o objetivo da educação integral. E olha, está alinhado com o quê? Vamos lembrar. Constituição, LDB. Competências e valores. Já falei de estimular a aquisição de conhecimentos, preservação e solidariedade. O que é? Conscientizar sobre a importância do meio ambiente para aquele aluno, né? O meio ambiente onde ele está, a sua escola, a sua casa, o seu bairro e o meio ambiente no âmbito maior. E fortalecer laços de solidariedade humana, tolerância recíproca, nas quais se assenta a vida social e o patrimônio cultural. Não é aquele aluno encerrado em si mesmo, ele está dentro de uma comunidade, de um meio ambiente, de uma sociedade, ele tem uma cultura. Depois vem a questão da gestão democrática. Primeiro, autonomia e qualidade. Essa gestão democrática, ela vai conferir maior autonomia pedagógica, administrativa e financeira da escola. E a gente já viu gestão democrática em todos os âmbitos, né? Na escola, no Plano Nacional de Educação. E o que eu falei? O regimento escolar de Franca tem que estar alinhado com tudo isso. Embora o regimento em Franca, ele seja, se não me engano, de 2023 ou 2024. Ainda não tinha o PNE atual, mas sempre na mesma filosofia, que é Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional e Constituição. A participação comunitária, que é o fortalecimento do processo decisório, através da participação ativa dos gestores, dos professores, alunos, funcionários, em órgãos consultivos e deliberativos. Então, o que é um órgão consultivo? A PM, Conselho de Escola, é consultivo. E eles deliberam, porque eles podem retroceder uma decisão, né, ou propor para a direção da escola. Transparência e zelo, que é um item também, que é a garantia da clareza nos procedimentos financeiros e administrativos.
Sempre, eu falo assim, gente, na vida do diretor, ó, você não vence ter prestação de contas. É prestação de contas de dinheiro, é prestação de contas de material. A folha de pagamento, ela é uma prestação de contas. Ou seja, essas prestações de contas são rigorosas. E visa também, quando se fala do dinheiro, da otimização do uso dos recursos públicos que são destinados à manutenção escolar. E alguns desses recursos, né, destinados à manutenção escolar, a maioria é gerenciada na escola. Então, quando a gente é professor, lá na pedagogia, lá no Cefam, você nem imagina, nossa, eu vou chegar no status de gerenciar R$200 mil. Né? Você fala assim, às vezes, nossa, nem tem esse patrimônio e gerencio o da escola. E aí, a gente chega num tópico que são os colegiados. Não tem a gestão democrática? Por onde que ela se faz? Por meio dos colegiados e das instituições, que são os espaços de participação deliberativa. O que é isso de deliberativo, Rutineia? Que manda, decide. Lembra que eu falei? Conselho Municipal de Educação de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto tem sistema próprio. O Conselho Municipal de Educação de Ribeirão delibera. Franca não tem um sistema próprio. Franca é vinculado à diretoria de ensino. O Conselho Municipal de Educação de Franca não delibera, não manda. Então, o que é o Conselho de Escola? É um órgão deliberativo, ou seja, manda. Uma vez eu precisei mudar uma data de festa junina. E as professoras falavam, Ruth, você com poder de diretora não pode fazer isso? E eu disse para elas, eu estou vendo a coerência em tudo que vocês estão fazendo. Mas, para eu justificar isso numa secretaria de educação, num órgão qualquer, é necessário que vocês se reúnam enquanto conselho de escola, para me propor enquanto diretora e eu ter essa ação. Porque foi o conselho de escola que permitiu a realização da festa junina e é o conselho de escola que muda a data. Elas ficaram pensando, né, diretor não manda tudo? Não. Não manda tudo, não. Dá a palavra final, mas não manda em tudo. Nem tudo dá para você consultar, mas aquilo que deve ser consultado precisa ser consultado. E esse conselho de escola, ele é presidido pelo diretor, o diretor faz parte, e ele é composto por todos os segmentos da escola, especialistas, né, que é o pessoal da gestão, professores, funcionários, pais, alunos. E ele tem reuniões ordinárias semestrais com decisões estratégicas. Né? Em alguns pontos, elas estão falando assim, né? Eu fico imaginando, quem não conhece a gente, pega o YouTube. Gente, tá ameaçando tipo um temporal e tem roupa no varal. Eu aposto que é isso. Mãe, tô achando da avó. Vai lá pegar. Eu não tenho força. Tem. Né? Olha que situação, gente. Eu vou alugar um cômodo comercial para eu dar minhas lives. Não hoje. Vamos tocar para frente aí, né? Porque a gente tem que aproveitar o nosso tempo. Hoje eu já perdi umas 2 vezes aí o tempo. Então, o conselho de escola é isso. Tem umas 20 e tantas pessoas no conselho de escola e tem a porcentagem. Quanto por cento de aluno, o que tem mais é professor. Tantos por cento de especialistas, de professores, de responsáveis para formar o conselho de escola. Eu não me lembro agora quantos por cento. Conselho de ano e conselho de classe. Então, o conselho de ano, por que ano para nós, né? Porque a gente trabalha com um ano fechado. Eu não trabalho como PEB 2, por exemplo, né? Que trabalha com vários anos, várias disciplinas. Então, o conselho de ano, né? E tem uma diferença. Né? O conselho de ano no ciclo 1 em educação infantil um professor é o titular da sala e os outros aconselham, ou seja, podem dar opiniões, podem conhecer o aluno de outro ano, alguma coisa assim. Lá no Fundamental 2, todo mundo é o contrário, todo mundo dá aula para o mesmo aluno. E em vez de um professor aconselhar o outro, que é só ele dar aula para o aluno, tipo, tem 10 professores que dão aula para a mesma pessoa. E eu acho até mais emocionante, assim, né? Eu já conselho no Fundamental 2, os poucos que eu participei, que eu trabalhei pouco nessa etapa, um professor falando, ele não é bom nisso, mas ele é bom naquilo.
né? E de ter até uma indulgência maior com a criança. Então, esse conselho de ano, ele é responsável por analisar o rendimento escolar, ou seja, vai para o conselho de ano quem está abaixo do esperado, ou quem, por exemplo, em Franca tem os casos relevantes, quem por alguma questão ou comportamental ou de deficiência precise ser citado, né? Tem alguma questão diferente aí para aquele aluno. Decidir sobre avaliação, promoção, retenção, além de articular estratégias de recuperação e compensação de ausência junto às famílias. Então, às vezes, nem o professor dá muita bola para esse conselho, mas ele é decisivo na vida do aluno. E às vezes a gente tem até que falar o seguinte: olha, eu preciso dar uma nota baixa para esse aluno, para ele ser trazido para o debate, para que a direção tome conhecimento e promova algumas ações ali para melhoria da sua aprendizagem, da sua estadia na escola. Um outro órgão, né, que quando a gente não está na gestão, até professor, até coordenador, eu não tinha dimensão desse órgão, é a Associação de Pais e Mestres. Por quê? A APM é uma instituição auxiliar que colabora na integração família-escola e na administração de recursos, criando condições para o aperfeiçoamento de atividades educacionais. Então, os recursos, eles são da PM, ou seja, o dinheiro é do órgão APM, né? A APM é como se fosse uma empresa dentro da escola. Porque quando eu faço uma festa, uma promoção, quem faz é a APM. Então, ela tem um presidente, que é ou um pai de aluno, ou um funcionário, ou um professor. Ela tem que declarar uma série de documentos que empresas declaram. A conta da escola é a conta da APM. Então, é um órgão importantíssimo, né? Eu falo, se eu tivesse na sala de aula, não dava nem bola mesmo, nem entendia o que era aquilo. Hoje eu vejo a relevância desse órgão, né? Porque gera os recursos da escola, é o contato da escola com o FNDE lá em Brasília, que libera o dinheiro lá em Brasília, e até a importância do funcionário da escola, se for do pai de aluno, do professor, que vai representar a escola nesse órgão, porque vai ter a conta em seu nome e gerenciar os recursos da escola. O Grêmio Estudantil, ele é focado na formação da cidadania e representação dos interesses do aluno. Então, tem a eleição do Grêmio todo ano. E os alunos que são eleitos, eles são colocados como órgão colegiado, né? Então, o Grêmio Estudantil é um órgão colegiado, como é o Conselho de Escola, que tem um aluno também, só que o Grêmio é só de aluno. Geralmente é um orientador educacional, um professor que coordena. E a APM, né? Então, só que ele não é uma empresa como a APM, viu? A APM tem CNPJ, ela é uma empresa. Então, o Grêmio, ele tem seu estatuto próprio, ele tem eleições anuais no primeiro bimestre letivo. Então, eu lembro de abril, né, as orientadoras já organizavam a campanha, já reuniam os alunos, formavam chapas, e vamos pensar que daí saem líderes, né? Pessoas que às vezes a gente vê depois como um político, como um líder comunitário, porque começou sua vida aí participando de Grêmio. Depois, quando é pai de aluno, faz parte da PM, do Conselho de Escola. Então, qual que é a organização pessoal e a estrutura pedagógica aqui, conforme o regimento? Eu falei assim, gente, como que o regimento vai caber aqui nesse pouquinho? Primeiro, a equipe gestora de liderança. Então, tem o diretor, que é o líder. Vamos pensar líder absoluto, não tem outro líder. Mas essa liderança, ela é compartilhada. Ruth, não é absoluto? É absoluto, porque é o diretor que assina tudo. Porém, no dia a dia, tem os outros gestores, que cada um coordena a sua área. Como assim? Coordenador pedagógico, orientador educacional e pedagogo. Né? Então, todos eles são formados em pedagogia e, no caso, eles vão articular todas as ações pedagógicas. E a equipe gestora, ela faz parte do quadro do magistério. Quem mais faz parte do quadro do magistério? Professores,
né? Professor 1. No município de Franca, o professor de educação musical ele é PEB 1, ele não é PEB 2. E o professor de educação especial também. O professor, né, tem um rapaz, são professores, mas a maioria são mulheres, as professoras de educação especial, das salas de recurso. Em outros municípios é professor 2, mas aqui é 1. E os professores de educação física, arte também, por isso que eu falo assim, que esse regimento ele é o último, mas tem profissionais que foram acrescentados à rede há tipo 2, 3 anos, por exemplo, professor de inglês, professor de arte, assistente social e psicólogo, foi tudo acrescentado depois que eu fui diretora, então nos últimos anos ainda. Ruth, pode cair uma questão que envolve? Pode, porque eles aparecem aqui no regimento. Né? Então, aqui, professor de educação física e artes, educação artística, e os supervisores de ensino. Né? Então, os professores 2 que dão aula para criança do primeiro ciclo da educação infantil são educação física e arte. E o supervisor de ensino, ele está na secretaria, mas ele é responsável pelo acompanhamento das escolas, então ele é um suporte técnico e não fica na escola, ele visita as escolas para verificar as ações. O apoio educacional administrativo, né, que seria secretário de escola, escriturário, inspetor de aluno, que a função deles é garantir a legalidade da vida escolar e a segurança no ambiente de convivência. O que é a segurança? Eu acho que eles usaram um termo melhor, mas é o papel do inspetor de aluno, né? Segurança para o menino não cair. Se o menino está doente, tem que dar uma assistência. E a legalidade da vida escolar é do secretário de escola. O que é isso, legalidade da vida escolar, Rutineia? Olha, os documentos relativos aos alunos, aos funcionários, é do secretário de escola. Quadro operacional de apoio. Ele é formado por ajudantes gerais, que no município de Franca já está acabando. Por quê? Porque já faz uns 12 anos que a limpeza ela foi terceirizada. Então ficam os ajudantes gerais, né, que eram os responsáveis pela limpeza, somente aqueles de mais idade. Quem entrou há mais de uns 15 anos. E aqui, né, não abre mais concurso para ajudante geral. As serventes merendeiras, para isso continua tendo concurso. Então, eles são essenciais para a manutenção da higiene da infraestrutura, porque a servente merendeira ela não limpa a escola, mas ela cozinha e limpa o espaço dela, por isso que ela é uma servente também. Então, responsáveis pela manutenção da infraestrutura, da higiene e fornecimento da alimentação escolar no regime de tempo integral e no regime regular. Então, quais as funções? Muito resumidamente, né? Porque cada função dessa, ela leva umas 2 páginas de escrito, né? Eu até falei assim, quem me ajudou a formar esse slide foi a inteligência artificial. Aí eu fiquei imaginando como será que ela vai resumir a direção, cada ação dessas, cada profissional. Primeiro, a direção da escola preside as atividades escolares, representa a unidade perante as autoridades, administra o pessoal, zela pelo patrimônio e assegura a legalidade da vida escolar e funcional dos servidores. Faz tudo isso sozinha, gente? De jeito nenhum. Olha só, lembra que falou de vida escolar no parágrafo anterior? A vida escolar quem garante é o secretário, o diretor ele atesta, fiscaliza, olha se aquilo está certo e tudo. E a parte pedagógica, que o diretor também tem que acompanhar. Mas olha quem que é a principal responsável, a coordenação pedagógica. Então, ela presta assistência didática, né, direta aos docentes, é um profissional de orientação. Falo assim, é o cargo que eu mais gostei de ter. Então, ela coordena a elaboração do projeto político-pedagógico, ou seja, da parte pedagógica do planejamento, dos planos de ensino, a reunião de estudos pedagógicos e a recuperação paralela, que hoje na aula estendida. Então, tudo isso é responsabilidade da coordenadora e muito mais. Só que aqui resumem as principais. A orientação educacional e a pedagogia. Por que pedagogia?
Porque o profissional do quadro do magistério ele é formado em pedagogia, só que Franca, quando fala pedagogo, não é nenhum de nós. É aquela pessoa que prestou o concurso para pedagogo e vai trabalhar com o aluno com as dificuldades de aprendizagem prioritariamente. Então, o orientador, ele foca na integração escola-família e acompanhamento discente. Então, por ter o acompanhamento do aluno em relação com a família, o orientador cuida das questões disciplinares, dos valores, dos comportamentos. Quando o diretor é muito vaidoso, ele não pode ter um bom orientador. Eu vou falar por quê. Que eu falo que é um luxo quando vejo pessoas de outra rede, um orientador educacional, porque geralmente fica para o diretor, para o vice-diretor. Franca não tem vice. Eu falo para as orientadoras que entram do concurso: olha, daqui uns dias as pessoas vão pensar que você é a diretora. Porque no estado, em outras redes, o diretor se ocupa de questões disciplinares. E o orientador, se ele for bom, a imagem dele chega na frente da imagem do diretor. E eu falo que a gente não pode ter essa vaidade, porque é a presença do orientador que livra o diretor de muitas demandas, porque ele resolve, né? Quando é bom, né, gente? Tem gente que não é. Porque ele resolve essas situações de conflito. Tá rindo, né, Cícera? Essas situações de conflito entre os alunos, atende as famílias, vê o que é necessário. O aluno passou mal, o orientador acolhe, faz o contato com os pais. Então é um trabalho assim, né? Só que ele vem na frente do diretor mesmo, né? Porque ele acolhe o aluno. Quem que é a pessoa mais importante da escola? O aluno. E o pedagogo, ele vai assessorar o planejamento para as dificuldades de aprendizagem e a formação continuada. Porque, por exemplo, hoje em dia todo mundo tem laudo, né? A ciência evoluiu muito, né? E gente que às vezes nem teria hoje, mas tem. O pedagogo, ele vai acompanhar, diferente do professor de educação especial, que vai acompanhar a criança com deficiência. O pedagogo vai acompanhar a criança com transtorno, distúrbio, dificuldade de aprendizagem. Ruth tem serviço? Tem muito serviço nessa área, né? Porque hoje todo mundo tem um déficit de atenção, todo mundo tem um transtorno, uma disgrafia. Qual que é o nome, outro nome que elas falam mesmo? Que eu não tô lembrando, que é um que é famoso, né? Disgrafia, dislexia. Então, ela vai acompanhar esse perfil do aluno e aquele aluno que, por algum motivo, não está alcançando os objetivos de aprendizagem. E, geralmente, é o pedagogo que chama o pai e a mãe para mostrar que esse aluno pode ter um eventual transtorno, porque ele já ouviu do professor, ele já avaliou o aluno e pode orientar a família. E a equipe gestora, ela tem uma responsabilidade compartilhada, que eu falo assim: o diretor, ele é absoluto no sentido de liderar e assinar tudo. Mas, numa escola, a gente não dá conta de tudo. Então, tem que cada um numa área. O secretário na parte administrativa, a coordenadora é na orientação dos professores, a orientação é na questão disciplinar e contato com a família, e a pedagoga é nas questões de aprendizagem. Ruth, mas a pedagoga e coordenadora é a mesma coisa? Não. A coordenadora, ela vê o geral, né? A coordenadora, ela não vê aluno por aluno, ela vê o planejamento, ela vê os planos de ação dos professores, ela dá um geral na sala. A pedagoga, ela vai naquelas crianças específicas, as que têm dificuldade. Então, a coordenadora orienta o professor na parte geral e a pedagoga naqueles alunos X. Por isso que eu falo que tem serviço para todo mundo e não repete. Então, essa equipe gestora, ela tem que atuar em sinergia para aprovar os planos de ação, assistir aulas. Não é só o coordenador que assiste a aula. A Ruth com marmota, assistição da aula da gente, né? Tem que criar uma relação de confiança, né? Mas toda a equipe pode assistir a aula, porque o coordenador, lembra, o geral. Vai ver a aula do professor de um modo geral. A pedagoga vai entrar lá para observar fulano e beltrano que apresentam dificuldades. E a orientadora pode entrar lá para observar fulano e beltrano que tem problemas de comportamento.
porque a parte disciplinar é dela. E todas têm a função de garantir o cumprimento do calendário e a matriz curricular homologada. E o corpo discente? Quem que é o corpo discente? É o aluno. Compromisso com a aprendizagem, com a ética profissional. Então, compromisso... Não, mentira, gente. Não é o aluno, não. É o professor. Corpo docente é o professor. Discente é o aluno. Então, o professor, se for listar tudo que o professor tem que fazer, a aula é só sobre o professor. Primeiro, ter deveres pedagógicos, né? Participar da elaboração do projeto pedagógico, porque é em grupo, é feito em reuniões coletivas. Planejar e executar o plano de ensino, né? O que é o plano de ensino? É o seu planejamento, ainda não é a rotina de sala de aula, é aquele plano maior. Zelando pela aprendizagem e realizando avaliações constantes do progresso do aluno. Então, isso é um dever do professor. A gestão da sala de aula, manter a disciplina, registrar a chamada, registrar os conteúdos no diário de classe. Ruth, tem um diário de classe ainda na prefeitura? Gente, diário de classe hoje é o sistema gestão. Tem sistema. O diário ele só não está como um caderno, ele está no sistema. Colaborar na organização de solenidades físicas, cívicas e festividades escolares. Então, se tem uma festividade na escola, o professor precisa colaborar. Ou ele vai trabalhar na barraquinha da festa junina, vai montar uma apresentação para os seus alunos. Então, ele não pode ser à parte, falar assim, não é minha obrigação. Não, ele tem que se envolver. E esse professor tem que ter um aperfeiçoamento contínuo, ou seja, participar obrigatoriamente de cursos, de reuniões, de congressos para atualização profissional. Hoje tem gente que dá migué, né? Porque tudo quanto é curso é na Secretaria de Educação. Pessoas chegando na escola, esqueci que era hoje. Esqueceu que era hoje, mas tem que ir lá, porque não pode pôr presença na escola se a pessoa está convocada. Então, Franca oferece muitos cursos e tem que ir mesmo. Aqui, nesse aperfeiçoamento contínuo, o professor também precisa empenhar-se em estratégias tecnológicas e acompanhar o progresso científico. Gente, eu lembro que na pandemia, nós ganhamos, depois da pandemia, o computador da prefeitura. O meu até já quebrou, né? Minha netinha chegou aqui e bateu na tela, até quebrou. Tem gente que o computador tá novinho. Tá rindo, né, Simone? Como que eu falo novinho? Novinho porque a pessoa não mexe, não usa, pede para outro fazer, paga para outro fazer. Então ela não está acompanhando o progresso científico. Lembra que a gente falou, o professor não detém todo o saber. Se o aluno traz uma novidade, o professor tem que trazer também. Condutas vedadas. O que o professor não pode? Tem uma folha de coisas que o professor não pode. Foi resumida aqui em 5 linhas. É proibido ausentar-se sem permissão, ferir a suscetibilidade dos alunos por preconceito, né? O professor pensa que não, ele é bem preconceituoso com algumas coisas. Claro que não é todo mundo, nem generalizado, né? Mas tem gente de todo tipo em todo lugar. Trazer proselitismo político, religioso, ou aplicar penalidades reduzindo notas por indisciplina. A gente já falou sobre isso, né? Um professor de antigamente, ele não daria conta da escola que tem hoje, porque hoje nós temos regras. O que é da disciplina, o que é da aprendizagem, é da aprendizagem. E eu não posso barrar ninguém por nada, porque é direito do aluno estar lá. E o aluno? O que fala aqui? Dos direitos assegurados e da conduta disciplinar. Então, o aluno, ele tem direito de ter assegurado condições para o seu desenvolvimento cultural e social, receber assistência pedagógica necessária e ser respeitado como ser humano em todas as dimensões. Então, esse é um direito do aluno, de ser respeitado, de ter as melhores condições que se possa oferecer. Porém, ele não tem só direitos. Tem gente que fica até nervoso. Mas o menino só tem direito? Não, não é bem assim.
né? É claro que eu falo muito assim da faixa etária que trabalhamos na prefeitura, né? Aluno tão pequenininho, gente. Teve um dia que nós fomos fazer o tarefômetro, né? Que era uma proposta muito interessante. Há 15 anos atrás, né? Quando foi para coordenação. O professor montava um gráfico de quem fazia as tarefas e depois passava para coordenação, assim, quem estava abaixo no gráfico, né? Éramos eu e Célia na coordenação. Aí tinha um dia que a gente chamava esses meninos e dava uma dura. Quando foi chamar um menino de fase, a gente não dava conta. Eu falei, gente, vocês não estão nem entendendo o que está acontecendo. A tarefa que ele está fazendo é pai e mãe. Então a gente tem que entender até isso, com quem que eu estou lidando. Será que o meu aluno já tem maturidade para entender o que é uma suspensão? Né? Principalmente prefeitura e criança pequena. Então tem os deveres e as proibições. Então, um dever: comparecer pontualmente às aulas, tratar todos com respeito, zelar pelo patrimônio, ou seja, não pode estragar aquilo que está na escola, e pelos uniformes, sendo vedado o uso de celular, que já tem lei para isso, salvo nos casos pedagógicos, ou divulgação de ofensas em redes sociais. Nem o professor pode ofender em rede social. Você não pode falar mal da sua empresa, porque você pode ser até suspenso do seu trabalho. Ah, esse prefeito isso, esse prefeito aquilo. Não pode. Tem gente que faz, mas se a pessoa realmente, uma autoridade, se sentir perseguida, ameaçada, essa pessoa vai ter grandes problemas. Medidas disciplinares. Então, se o aluno comete alguma falta, ou seja, falta no sentido assim de algo errado mesmo no seu processo de trabalho, né? Não, é menino que a gente está falando. Menino que fez alguma coisa errada de acordo com as questões disciplinares da escola. Primeiro, ele vai ser advertido. Depois, ele vai ter suspensão das atividades extracurriculares, ou seja, tem um passeio, alguma coisa, ele pode ser suspenso. Só que muito cuidado com isso, suspender aluno. Eu falo assim, eu não arrisco. Porque uma hora para fazer graça e falar que estou fazendo justiça, depois eu que sou processada. E a suspensão das aulas por até 5 dias, garantindo sempre um amplo direito de defesa. Tá vendo? Não é assim, você falar assim, menino, você não vai entrar na minha aula e pronto. É perigoso o menino que é o cão chupando manga ficar e você ter que sair. E qual que é a estrutura do ensino, né? Quando fala integral, é a formação integral, não necessariamente o ensino de tempo integral. Infantil, atendimento em creches até 3 anos e pré-escolas 4 e 5, e ambas a creche-escola, que é de 0 a 5. E o foco nas áreas de identidade, linguagem, corpo, movimento, natureza e sociedade, estimulando a autonomia. No ensino fundamental, primeira parte, 1º ao 3º ano, 2º, 4º e 5º, prioridade para alfabetização, raciocínio lógico, patrimônio cultural e científico da humanidade. A carga horária comum, né, 800 horas anuais para o ensino regular. E aqui, no integral, 7 horas diárias, só que aqui eu preciso corrigir isso aqui. Né, 800 horas diárias é para o regular e os 200 dias letivos para os dois. O integral é 1.400 horas diárias. A avaliação e a recuperação. Todos têm uma avaliação diagnóstica quando chegam, da creche ao 5º ano, né, que é a etapa que nós estamos trabalhando. E essa avaliação diagnóstica é um processo contínuo e cumulativo que identifica potencialidades e dificuldades de aprendizagem logo no início do processo. Então, cheguei no começo do ano, peguei aquela turma, eu avalio. É só com prova, Rutineia? Não, não é só com prova. Como é que eu vou avaliar um maternal com prova? Né? Então, tem outras atividades que podem ser avaliativas, por exemplo, educação infantil, observação da criança na brincadeira. E essa avaliação diagnóstica que vai fundamentar as decisões pedagógicas. A recuperação paralela, nesta data, ela era oferecida no contraturno para alunos com defasagens,
mediante planejamento específico aprovado pela coordenação e homologação no conselho de classe. Hoje ela é feita em aula estendida, o aluno não retorna. Ou ele fica depois do horário, ou ele chega antes do horário. Não sei se isso vai ser uma questão de prova, né? Registro de desempenho é de 0 a 10, é bom quem tem 10 e quanto mais diminui, pior a nota. Promoção e retenção, um menino, ele é promovido com 5 e frequência de 75%. Claro que nos anos que não tem retenção, mesmo que não tenha menos de 5, ele é aprovado pela progressão continuada. E o conselho de ano, tá vendo? Não é o professor sozinho, é o conselho. Por isso que tem mais gente mesmo que só aquele professor dê aula para aquele aluno. O conselho de ano tem autonomia para decidir os casos específicos, ou seja, os casos que devem ser retidos, e assegurar o percurso escolar. Então, até o resumo aqui da vida escolar. Qual que é o rigor de controle de frequência e documentação? Educação infantil, frequência 60%. Né? É menos do que o fundamental. O menino da educação infantil ele tem mais tolerância para a falta. Então, se tem 10 aulas, ele pode faltar 4 sem ter problemas com a justiça e o conselho tutelar. Fundamental, frequência 75. Se teve 100 aulas, 25 ele não tem problema com a lei, mas os bons profissionais já vão alertando a família que ele está perto de um número perigoso de falta. Compensação de ausências. O menino do fundamental deu 40 faltas em vez do infantil. Aí as aulas que ultrapassaram os 25% são, como é que fala? São repostas e cada aula ali, cada atividade vai contar um dia de falta. A matrícula e a transferência, né? Que se recebe transferências até o último dia do ano letivo, condicionada à existência de vagas. Então, já vi diretor negar vaga para menino porque era dezembro. Mas, se o menino engrossa, né, se a família daquela criança engrossa, era problema para essa direção dessa escola. Porque o menino, assim, precisa mudar no final do ano, falar, não tem jeito de se matricular aqui não, tem sim. E educação infantil já teve caso de matricular menino em outubro. Mas pode, Ruth, pode, porque a matrícula na educação infantil pode ser feita a qualquer tempo. Do mesmo jeito que a transferência aqui pode ser feita a qualquer tempo. Não é o tempo que eu quero. Não é o que eu acho que é. É o que é. Tá certo, turma? Então, esse é o regimento escolar do município de Franca.